Provérbios capítulo 4, tem duas palavras aqui, dois versículos, né? Mas tem algo que eu quero estudar com você, porque o ser humano sofre por falta de direção certa. Sofremos muitas vezes, às vezes não, acontecem coisas, mas tem coisas que acontecem por causa da maneira que a pessoa está se conduzindo na vida. Deus diz assim: ouvi, filhos, a correção do Pai, estais atentos para conhecerdes a prudência. Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a correção do Pai. Quando se fala a palavra correção, o que é que vem à nossa mente? A gente vem de uma maneira negativa, a gente vê correção, né? Mas a palavra correção vem de corrigir. Corrigir não quer dizer que você precisa tratar uma pessoa má, não precisa dar uma bronca numa pessoa. Quer dizer, no caso aqui, Deus, não precisa Deus estar Deus está sendo duro conosco. Não, é corrigir. Corrigir o quê? O que está errado. O que está errado. E como Deus não corrige a gente? Com a palavra. Se nós aceitarmos, né? Se nós aceitarmos. Logicamente, tem outras formas de corrigir, né? Tem outras formas de corrigir. Então, por isso que a Bíblia diz que não sejais não sejais rebeldes, a palavra fala, como os cavalos, que precisa de um freio, não seja como os cavalos, que precisa de um freio e um cabresto para que haja controle. O que é isso? Você não precisa estar andando debaixo de um ensinamento duro. Você só precisa dar ouvidos ao que Deus tem a dizer. A correção dele está em toda a palavra. Por quê? Correção é a maneira dele nos corrigir. Eu estou andando fora da palavra de Deus, ou sem o ensinamento da palavra. Com certeza eu vou estar andando errado. Aí Deus vem com a palavra, com o ensinamento dele, ele nos abre os olhos e corrige a nossa maneira de pensar, corrige nossa maneira de viver, corrige nossa maneira de nos conduzir na vida, se nós estivermos atentos. Por isso que ele está dizendo, ouvir a correção do Pai. Ouvir, tudo que nós precisamos fazer é ouvir. O duro é que às vezes a pessoa, o cristão, o ser humano não quer ouvir, não dá ouvidos. Aí Deus vai ter que corrigir de uma maneira mais dura. Mas se você olhar na história de Israel, é assim. Deus ele vem com a palavra e corrige a direção. Eles estão andando errado, estão sem direção. Aí Deus envia um profeta que fala, que ensina e que dá uma direção para eles. E eles até recebem aquela palavra, começam a andarem naquilo que aprenderam, quer dizer, se corrigem. Só que de repente as coisas começam, está tudo bem, eles esquecem a palavra, esquece, vamos dizer, a correção, aí eles vão fazer coisas erradas e não querem dar ouvidos. Aí Deus vai usar outros meios para corrigir, que é um meio que não é o que Ele quer, que às vezes é um meio de usar até, a gente vê muitas das vezes em Israel, os inimigos de Israel tomando força sobre Israel e oprimindo. E Deus chega a dizer, isso aqui só eu estou fazendo. Por quê? Porque vocês não me ouviram, porque vocês não deram atenção. Então, ali ele teve que corrigir de uma maneira bem negativa. Mas a correção verdadeira, que ele está dizendo ouvir, está dentro do que ele ensina. Está dentro do que ele ensina. Isso aqui servia para o povo de Israel e serve para nós e para toda pessoa, todo ser humano na vida. Porque o que tem de gente sofrendo, padecendo, porque está andando nos seus próprios conceitos, e andando nos seus próprios conceitos, está fazendo a coisa, tomando decisões erradas, agindo errado,
Deus não pode ajudar a pessoa porque a pessoa está distante de Deus. Ela mesma cria situações na sua vida que a complicam, que se complicam. Por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas, principalmente isso dá muito em rede social, com as pessoas com aquela, vamos dizer assim, aquele sentimento de coitadinho com as pessoas que estão jogadas na rua, que realmente estão sofrendo, né? Mas muitas delas, estou dizendo todos, não sei, a gente não sabe da vida de ninguém o que aconteceu, mas a maioria foram pessoas que se conduziram errado na vida. Se conduziram, se entregaram ao vício, aí chegou aquele ponto. Começaram, na verdade, nem todo mundo que hoje está no vício, ou melhor, todas as pessoas que hoje estão viciadas, elas não pensavam que chegaria àquele ponto. Quando elas começaram a se envolver com a bebida ou com as drogas, mas se envolveram. Se tivesse dado ouvido a Deus, não teria entrado naquela vida. Nunca teria experimentado um copo de bebida. Mas aí a pessoa achou aquilo divertido, achou que aquilo era bom, as pessoas falaram para ela que era bom, que era divertido, que seria até errado ela não participar daquilo, e ela foi se envolvendo, chegou a um ponto que se entregou àquele tipo de vida. Aí depois se torna uma pessoa muito antissocial, às vezes até incapaz de conviver com a família, e às vezes se joga na rua mesmo, e nós temos visto. Você vai, por exemplo, se você for vamos pegar o exemplo aqui no Brasil, São Paulo, né, que tem aquele negócio da Cracolândia. Tem ali pessoas na Cracolândia que estão ali jogadas, que são pessoas de famílias, que ela poderia estar bem, mas não está. Está jogada. Por quê? Direção errada. Se ela um dia tivesse parado para ouvir a palavra de Deus lá no começo, quando ela começou a andar aquela vida, ela tivesse dado ouvido à correção de Deus. Quer dizer, o que a palavra de Deus diz, Deus iria corrigir nela aquela direção errada, e hoje ela não estaria passando pelo que passou. Isso a gente tem que estar atento, que eu usei o termo pessoal que mora na rua, porque às vezes as pessoas ficam, é culpa dos governantes, coitadinho deles, a família não tem amor. Não é a família, é a pessoa que pegou um tipo de caminhada que às vezes nem a família conseguiu segurar, suportar, e se jogou nessa situação. Outras foram situações que aconteceu. Então, ouvir, ó filhos, a correção. Se a gente não quiser quebrar a cara, usar um termo popular, na vida, nós temos que aprender a dar ouvidos à correção de Deus. E volto a dizer, a correção não é uma coisa ruim, não é Deus te dando bronca, não é Deus sendo bravo com você, como as pessoas pensam. Não, a correção é a palavra. A correção é o ensinamento, é que corrige. Eu estou andando errado, eu estou pensando errado acerca de algo, aí eu vou na palavra de Deus, Deus me ensina, olha, isso aqui está errado, assim, faça assim, assim. Se eu der ouvidos, eu vou deixar aquela maneira errada de pensar, de agir, e vou agir da maneira certa, da maneira que Deus ensina. Já foi corrigido, já corrigiu o percurso, já corrigiu aquele erro. E ele diz mais, né? Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecer a prudência. Prudência é muito importante. A falta de prudência é outra coisa que leva o ser humano a afundar na vida. A falta de prudência. Porque o que é a prudência? A prudência é aquela capacidade em nós de, antes de fazer qualquer coisa, a gente examinar o que aquilo pode trazer de bom ou pode trazer de problemas para nós, né? E quantas as vezes as pessoas são imprudentes nas decisões da vida e depois pagam um alto preço? Quantas as vezes a pessoa é imprudente no falar e arruma uma confusão tremenda?
fala o que não deve, de repente está numa confusão. Às vezes até dentro de casa, marido com mulher, fala coisas que não deve. Pô, só lembrando agora aqui de um caso, da exemplo. Uma vez eu fui na casa de um empresário, numa cidade que eu passei, não vou dizer cidade, para não ficar... Mas ele tinha se separado da esposa, a esposa tinha abandonado ele. E ele estava para baixo, chorando, reclamando. Ele não era nem da igreja, a família da mulher que ia na igreja. Mas ele começou a passar a luta, aí alguém levou ele na igreja. E aí ele pediu uma visita, e eu fui. E quando eu cheguei lá, ele tinha uma casa muito boa, uma casa bonita. Eu lembro até, tinha uma piscina assim nos fundos da casa, um coqueiro, aquele coqueiro baixinho, cheio de coco. Uma coisa mais linda, que está assim todo gramado, grande. Casa mesmo linda. E ele falou assim: olha, pastor, essa casa eu investi muito nela, porque esse era o meu sonho e o sonho da minha esposa. Só que chegou um momento que minha esposa disse que preferia morar na rua, em qualquer lugar, do que morar nessa casa comigo. E foi embora. E nós começamos a conversar, porque aquele casamento estava naquele pé, tinha acabado. E ele começou a falar coisas e disse assim: olha, eu fui muito culpado. Eu fui muito culpado. Ele disse: porque o meu sonho, casei, tinha sonho de ter filhos. Só que aí minha esposa, ela descobriu que ela não tinha condições de ter filho. E ele disse: e às vezes eu estava assim entre amigos. Ele disse, e vinha uma criança e corria para mim, eu abraçava a criança e olhava para ela e dizia assim: olha, você não pode me dar uma dessa. Quer dizer, ela não era culpada de não poder ter filho. Então, de repente, ela já se sentia meio para baixo, ela jogava mais ainda com essa cobrança. Aquilo foi entrando em outras coisas, outros problemas. Chegou uma hora que a mulher não aguentou, aí disse assim: não, vai viver tua vida então. Aí ele estava chorando, porque tinha ido embora. Quer dizer, a falta de compreensão, por isso, quer dizer, a falta de prudência no falar. Que a gente tem que tomar cuidado, que nossas palavras, às vezes as pessoas dizem assim: não faço mal a ninguém. Às vezes nossas palavras machucam muito. E o pior, e a palavra tem uma coisa: a palavra não tem mais conserto. Depois que saiu, já foi. Você pode até pedir desculpa, pedir perdão, mas ela não volta mais, ela já saiu, já foi dito, foi dito. E às vezes o que foi dito machucou. Até porque, até estava pensando que a gente vê às vezes, nesse pessoal que faz humor, eles são muito pesados, às vezes, no tal de fazer gracinha, porque tem uma coisa que é o maior engano que as pessoas têm. Fazer uma graça com alguém é uma brincadeira, não tem nada. Você não sabe a condição que a pessoa se encontra psicologicamente. Eu estava até pensando nisso. Esses dias teve aí lá nos Estados Unidos, um grande evento que é o Oscar, onde os caras premiam os filmes, e saiu em todos os jornais. E um comediante fez uma piada com a mulher de um ator e ele foi lá e deu um soco no cara. E todo mundo condenou o cara por isso. Tudo bem, não é certo mesmo você bater em ninguém. Mas não olharam também o que o outro fez. Às vezes as palavras foi de humor, mas ela é mais dura do que uma facada. Porque no caso, a piada que o cara fez é porque a mulher do cara estava sem cabelo. Porque ela faz um tratamento, uma doença, né? Caiu o cabelo e o cara foi lá e zoou com ela por causa disso. O cara não... Quer dizer, aí ele diz assim: mas o outro deveria ter levado, era um humorista, era uma piada. Mas espera aí. Ninguém sabe dentro daquela casa está se passando. O quanto aquela doença está interferindo no emocional daquela mulher. O marido sabe. Às vezes a reação dele foi por isso. O que eu quero dizer, às vezes a imprudência da palavra, às vezes uma pessoa
vamos dizer assim, tem uma deficiência, às vezes não é nem uma deficiência, tem alguma alteração no corpo, aí você faz piada em cima daquilo. Você não conhece a pessoa, você diz, não, mas eu conheço demais. Às vezes não, às vezes não sabe o interior da pessoa não. Você não sabe como ela se sente em relação àquilo. Ela se sente, e aquilo às vezes ofende demais. Ofende demais. Então a gente tem que ser prudente. Por isso que a Bíblia diz, eu estou falando aqui de palavras, mas aqui está falando de tudo, né, na vida. Mas porque a palavra acontece muito isso, às vezes a gente fala algo e nem pensamos. Só que às vezes para outra pessoa aquilo foi demais. Pela situação que ela está, o quanto aquilo está abatendo ela emocionalmente. Às vezes para mim não quer dizer nada, mas para a pessoa quer. E a gente não sabe. A gente não sabe como está. Então a gente tem que tomar cuidado, ser prudente. Por isso que a Bíblia diz, o sábio medita no que vai dizer. Como por exemplo, às vezes tem pastor, para ser engraçado, ele, na hora do culto, ele gosta de ficar mexendo com uma pessoa, com outra, às vezes com o obreiro, né? E às vezes faz brincadeira, e às vezes é uma brincadeira que a outra pessoa não gosta. Às vezes é uma brincadeira que ofende a outra pessoa, porque pega um ponto fraco dela, algo dela que incomoda. Porque tem coisas que para mim não me incomodam, mas para uma pessoa incomoda. Tem gente que não gosta de ser magro demais, aí você fala da magreza dela, vai ficar bravo. Tem gente que não gosta de ser gordinho, mas está gorda. Você vai falar da gordura dela, ela não vai gostar. E por aí vai, né? Então a gente é por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser prudente. A prudência vai evitar. Por que vai evitar? A imprudência, a falta de prudência, podemos tomar atitudes de ter uma pessoa, deixar uma pessoa até aborrecida conosco. E depois você sabe, não sei por que está aborrecido, eu não falei nada, não fiz nada. Às vezes fez. Às vezes fez. Então é melhor ser prudente. Mas isso é em tudo na vida. Em tudo que nós vamos fazer. Se a gente tiver prudência, a gente vai viver melhor, vai tomar decisões melhores. Porque às vezes, isso aqui, principalmente com o nosso coração é enganoso. Às vezes o nosso coração se apega a fazer as coisas, a tomar decisões, que se a gente parar e analisar, a gente vai ver que aquilo não vai ser bom. Mas às vezes a pessoa não pensa e faz. E paga um alto preço depois. Depois é uma vida inteira. Tem que sofrer. Então ele diz assim, se você ouvir a correção, primeiro ouvir a correção de Deus. Se nós estivermos ouvindo a correção de Deus, Deus vai nos ensinar, vai nos corrigir. Tudo que está errado na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso falar, no nosso agir. Por exemplo, você quer ver uma correção de Deus para nós, nos ensinar a tratar as pessoas? Façam para as pessoas o que você gostaria que eles fizessem para você. Já imaginou se nós pegarmos isso para corrigir? Para nos corrigir nossas atitudes em relação às pessoas? Quando eu for tomar uma atitude com uma pessoa, eu pensar, espera aí, eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Quando eu for falar algo que não é bom para uma pessoa, falar, eu gostaria que a pessoa me agisse dessa maneira. Meu irmão, se a gente aprender a nos corrigir nessa palavra, o mundo seria outra coisa. Porque você não ia machucar tantas pessoas, você não ia fazer tantas coisas erradas. Você iria tratar melhor as pessoas. Iria tratar melhor. Iríamos tratar melhor, não iríamos deixar ninguém magoado. Porque antes de você fazer, você diz, espera aí. Iríamos perdoar mais, né? Porque quando nós erramos, o que é que nós queremos? Compreensão. Puxa, eu errei. A pessoa tudo bem, estou errado, mas me perdoa, me desculpa, me entende. Você quer compreensão. E quando as pessoas erram com nós, será que nós queremos compreendê-los? Entender? A perdoar? Às vezes não, né? Às vezes não. Então, a correção nos leva a conhecer a prudência.
porque Deus vai nos ensinar no caminho certo e nesse caminho Ele vai nos levar para Deus. E no versículo 2 ele diz assim: pois dou-vos boa doutrina. Deus não vai te dar uma doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que se baseia, podemos dizer que se baseia a nossa caminhada com Deus. Ele tem os princípios e são bons. Os homens não, os homens criam doutrinas, às vezes, que são fardos pesados, não para eles carregarem, para outros carregarem. Para eles só querem moleza. Aquilo que Jesus disse: eles atam fardos pesados nas costas de vocês, mas eles mesmos não querem mover com o dedo. Homem sempre é isso, doutrina de homem é pesada. Quando você vive debaixo da doutrina de homem, você sofre, você é angustiado. Mas Deus não. A doutrina de Deus, ela é boa. Ela é boa para nos ensinar, ela é boa para nos instruir, ela é boa para nos disciplinar, para nos dar instrução. São normas boas para a gente colocar no dia a dia, na prática do dia a dia, e vivermos uma vida com Deus abençoada e uma vida abençoada perante a própria sociedade. Porque a doutrina de Deus está no ensinamento dele, está na palavra dele. Se você pega a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, e se todo mundo obedecesse a palavra de Deus, o mundo era outro. O mundo era maravilhoso. Alguém pode até dizer: mas as religiões oprimiram muito. Mas religião não é doutrina de Deus. Religião realmente oprime, porque religião é conceitos de homem. Às vezes o homem, ele usa até o nome de Deus, às vezes usa até a palavra de Deus para oprimir o outro, para colocar fardos pesados nas costas do outro, que ele mesmo quer carregar. Mas ele quer fazer isso com o outro. Mas é a doutrina dele. A doutrina de Deus, ela é boa. Ele nos dá boa doutrina. Se você pegar a palavra de Deus, você começar buscando o entendimento da palavra, fazendo o que Deus ensina na palavra, você vê que Deus não te sobrecarrega com nada. Deus não te coloca fardo pesado. Você vê, por exemplo, eu lembro, você vê o que é o fardo do homem e a palavra de Deus. Eu lembro quando a primeira igreja que eu peguei foi na cidade de Paulinha. Eu já contei isso aqui. E havia na frente uma família que morava em frente à igreja. E do lado da igreja tinha uma oficina. Tinha uma casa, depois uma oficina, que era justamente quem trabalhava lá era o dono, era o marido, o pai daquela família, pai daquela família que morava em frente. E uma vez o irmão que estava comigo foi lá convidar a esposa daquele homem para vir na igreja. Eles moravam de frente. Aí ele foi lá, começou a conversar. Era uma família grande, tinha umas moças, tinha a senhora e tinha o marido que tinha a oficina. E ele disse assim: vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, olhar, evangelizar, pregar para ela. Ela disse assim: eu não vou não, porque eu não gosto de igreja não, estou de mal com a igreja. Aí ele falou assim: mas por que a senhora está de mal com a igreja? Ela disse: o meu marido, ele não tem mais tempo para nada. Não tem tempo para mim, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Ele vive nessa oficina até de madrugada. Trabalha na oficina até de madrugada. Ele só sai da oficina na sexta-feira à noite para ir na igreja. Ela falou o nome da igreja, eu não vou falar aqui por ética. Ele disse: nessa igreja estão com uma campanha. A campanha é que Deus vai mandar um anjo forte para ajudar as pessoas nas suas lutas, nas suas batalhas. Só que cada sexta-feira que ele vai lá, ele tem que pegar um envelope de oferta com alto valor que ele tem que levar, porque não está... O anjo que Deus mandou não está resolvendo os problemas. Aí diz que tem que fazer um voto para Deus mandar um anjo mais forte.
Ela disse assim: o cara trabalha, não tem dinheiro, não tem tempo para nós, fica até de madrugada trabalhando sem dinheiro, que é o dinheiro ele deixa lá na igreja. E a coisa está cada dia pior. Ela disse: eu não quero nem saber de igreja. Mas aí que está. Esse homem estava andando na doutrina de Deus? Não. Esse fardo pesado dele, trabalhar tanto para deixar de oferta dentro da igreja e faltar dentro de casa, e até ele mesmo ter tempo, que ele tinha que cumprir votos, mais votos, não vinha de Deus, porque não é a doutrina, não foi Deus que ensinou isso. Deus ensina a oferta? Ensina, está na palavra, fala de oferta. Mas Deus não ensina essa coisa. Não, você tem que dar muito dinheiro para Deus te ajudar muito. Você tem que dar muito dinheiro para Deus dar isso. Não, Deus não ensina. Se você olhar no livro da lei, que é onde mais se fala das ofertas ali que tinha no povo de Israel, não era oferta dada para receber algo, era oferta dada porque Deus tinha abençoado aquele povo e para eles davam muitas ofertas e grandes ofertas. Mas não era dando aquelas grandes ofertas, não vou dar grandes ofertas, que é para Deus dar isso. Não, Deus já tinha dado. Deus já tinha dado, é que Deus deu, agora nós vamos cuidar da obra de Deus, vamos cuidar da casa de Deus, vamos ofertar a Deus. Tinha como fazer isso? Então existe, a doutrina de Deus, ela é boa, ela não sobrecarrega. Por exemplo, Deus tirou o povo de Israel da miséria, do Egito, levou eles para a terra prometida. Deus não chegou lá e falou: Moisés, você vai lá no Egito e fala para o povo pegar tudo que eles têm, já não tem quase nada mesmo, são escravos, mas pegar tudo, sacrificar para mim, me dar tudo que eles têm, que é para eu dar uma terra boa para eles. Não, Deus fez uma promessa e disse: eu vou pôr vocês numa terra boa. Agora, quando vocês naquela terra trabalharem e colherem e prosperarem, vocês vão trazer ofertas para a minha casa para manter os sacerdotes que trabalham na obra. Não era uma coisa: toma, me dá isso para me te dar aquilo, como nós vemos hoje nas doutrinas dos homens hoje. Então você tem que ver, eu estou pegando só esse lado, mas tem mais coisas que a gente vê. Eu já peguei mais casos dentro de igreja, que pessoas que passaram por dificuldades por causa de pastor. O pastor está preocupado só com o que ele queria, o seu pensamento, está nem aí para as pessoas mesmo, e sobrecarrega elas, destrói casamentos, destrói famílias. Infelizmente, quando o pastor é má, ele destrói até casamento e família. Por exemplo, eu peguei uma igreja e uma irmã começou a frequentar ela, na cidade de Guarulhos, num bairro lá chamado São João. Até foi a obreira que evangelizou essa mulher, passou em frente à casa dela, a mulher estava chorando. Aí a obreira foi lá, evangelizou ela, conversou com ela. Aí ela disse que estava passando por dificuldades. E ela começou a vir à igreja. Ela disse: não, vamos à igreja, Deus vai abençoar. Ela veio, só que ela já era de igreja. Ela já era crente, só que ela estava fora da igreja. Porque aconteceu o quê? Depois, uns 3 meses depois, Deus abençoou essa mulher, restaurou. Mas aí ela deu testemunho e ela falou para mim, ela disse: olha, pastor, eu pertencia a uma igreja, e a igreja que eu pertencia, o pastor queria que a gente estivesse na igreja todo dia. Eu fazia parte do grupo de oração, então eu tinha que estar durante o dia na igreja, cuidando da igreja para o pastor, e à noite tinha que passar vigílias de oração. A gente tinha que viver isso. Aí ela disse: o que acontece? Ela disse: meu marido, ele é espírita, ele não é, mas ele não se importava que eu fosse para a igreja. Só que ele chegava em casa, ela disse: eu vinha em casa, fazia a comida, ele estava trabalhando no escritório, então eu fazia a comida dele, deixava pronta e corria para a igreja. Aí eu ficava o dia na igreja, só vim cá fazer comida, voltava para a igreja. Ela disse: e à noite tinha que ficar à noite na igreja orando. Aí o meu marido chegava de noite, tinha lá, já tinha deixado janta pronta, mas ele não me encontrava em casa. Então ele não era convertido. O que ele fazia? Ele não se importava, ele ia para o bar. Ficava lá com os amigos a noite inteira também, ou até altas horas, depois para o trabalho.
Se botar, vou ficar em casa, a mulher está em casa, não tem ninguém em casa, então vou para o bar. Só que aí ela engravidou, uma gravidez de gêmeos. E quando ela engravidou, ela tinha a necessidade de ficar em casa e a necessidade de ter alguém acompanhando ela naquela gravidez. Só que aí o que aconteceu? Ela chegou em casa, o marido não ficava em casa. E ela contava de ter um marido em casa, estava grávida, gravidez ainda de gêmeos. Só que nunca tinha, o marido estava sempre no bar, chegava de noite do trabalho, comia e ia embora, às vezes chegava no outro dia. Porque ele fazia isso, porque ela fazia isso. À medida que ela deixava ele sozinho em casa, ele também ia para a igreja, ele também ficava à vontade de fazer. Ele aprendeu, desenvolveu. E o ser humano tem aquilo, quando ele aprende a fazer uma coisa de um jeito, aí ela ia para a igreja e dizia para o pastor: olha, estou passando por essa situação. Ah, irmã, então você deve estar errando em alguma coisa. Que Deus cuida da família. Meu irmão, tem uma coisa que Deus não vai fazer por nós. É aquela parte de cuidado que nós temos que ter. Nós vamos ter que cuidar, não é Ele. Quem casou com aquele homem foi aquela mulher, não foi Deus. Então quem tinha que ser esposa dele era ela, não Deus. Deus não tem que ser esposa de ninguém. Deus é Deus. Aí começaram a culpar ela. Aí ela passava em casa, ela sentia a necessidade do marido, que não vivia em casa. Na igreja ela só via as pessoas dizendo que ela estava errada em alguma coisa, que por isso que Deus não estava respondendo a oração. Ela se aborreceu, saiu da igreja. Já não aguentava mais o fardo, saiu. As coisas se complicaram. Até o dia, ela teve os filhos, quando ela foi para a igreja da graça, os meninos já estavam grandes. Estavam grandinhos. Ela teve os filhos e ficou com eles sozinho, porque o marido desenvolveu aquele costume de chegar em casa do trabalho, comer e ir embora para o bar. Era o que ele fazia. Aí até que um dia ela estava lá, chorando na porta da própria casa, a obreira nossa passou, evangelizou, aí ela foi para a igreja. E eu comecei a pregar, e ela foi dando atenção às mensagens, crendo nas mensagens, buscando a Deus. Aí Deus começou a mudar o coração do marido dela. E Deus começou também a abençoar ela, ou melhor, abençoar o marido dela através dela. Ele tinha uma dificuldade no escritório, ela dizia: deixa que eu vou levar até a igreja, vou pedir em oração, Deus vai abençoar. E Deus abençoava. Aí o marido foi percebendo: puxa, esse negócio, essa fé dela, esse negócio de igreja é uma coisa boa. Aí começou também já a dar atenção para aquele lado, ele que era espírito. E já começou também a se voltar para casa, dar atenção para ela. Deus restaurou. Só que quem destruiu o casamento dela? O pastor. Porque o pastor não estava nem aí para a vida dela, nem para a família dela. O pastor estava querendo: ela tem que fazer a obra aqui, tem que fazer o que eu quero. Quer dizer, porque com certeza, porque na igreja às vezes tem coisa para fazer, mas tem que ver que as pessoas têm uma vida, têm uma família, têm um trabalho, têm um emprego, tem uma coisa, tem tudo isso. Mas ali não, colocaram muito fardo sobre ela e chegou uma hora, acabou com o casamento dela. E tem gente assim, eu já peguei, que só foi o primeiro caso, o segundo não. Já peguei caso também de uma mulher que estava com muito ódio da igreja, do marido dela, porque ela disse: o cara chega domingo, vai para a igreja, de manhã, à tarde vai evangelizar em presídio, à noite chega, só chega, no outro dia vai trabalhar. Ele disse: nunca fica em casa, só fica igreja, trabalho. Ela disse: eu sou esposo, o cara não sai comigo para lugar nenhum, o cara não dá atenção para mim. Aí alguém pode dizer: ah, mas ela poderia estar na igreja com ele, mas ela não era convertida. Você não pode pôr o fardo na tua família que não é convertida. Se tem que carregar fardo é você, não eles. Por isso que a palavra Coríntios, ele chega a dizer, Paulo chega, Coríntios 7, 1 Coríntios 7. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado das coisas desse mundo, e como agradar o esposo e como agradar a esposa. Não quer dizer que o casado não pode fazer a obra de Deus, mas primeiro tem que também cuidar do seu lar, da sua família. Se ele não cuidar, Deus não vai cuidar naquilo que você está negligenciando.
Pode servir a Deus? Pode servir. E Deus não vai dar doutrina pesada. Quando a doutrina é muito pesada, é muito carregada, ela não vem de Deus, ela vem do homem. Deus dá uma boa doutrina, uma boa direção, uma boa disciplina. Disciplinado em quê? Porque às vezes a pessoa também é muito sobrecarregada dentro da igreja. Tem gente que é muito sobrecarregada dentro da igreja, mas não vive a doutrina de Deus, não. Aliás, se ele vê, se ele nem está sobrecarregado. Porque Deus, Ele nos ajuda. Se Ele nos dá uma tarefa, Ele vai nos ajudar. Quando Deus colocou Moisés à frente do povo, Moisés estava aguentando, disse: Deus me mata. Deus disse: não, eu vou levantar pessoas que vão te ajudar. É Deus que vai fazer. Só que aí você fica debaixo de doutrina humana e deixa a doutrina de Deus, que é o Evangelho. Aí relaxa na oração, relaxa na palavra, na obediência, no temor. Aí fica andando sozinho, tentando resolver as coisas sozinho. Aí o peso é grande. O peso é grande. Mas se a gente estiver verdadeiramente andando na boa doutrina de Deus, que é a doutrina do Evangelho, da palavra de Deus, obedecendo, sendo santo, fazendo o que Deus manda, você pode ter certeza, vai ter a ajuda de Deus. Ele é o nosso ajudador. Agora, debaixo da doutrina pesada dos homens, é complicado. Porque o homem só procura sobrecarregar. E o homem não tem amor, não tem dó e nem misericórdia de ninguém. Ele só tem olhos para os seus próprios interesses. Você pode ser um de Deus, pode ser quem for. A doutrina certa, a doutrina boa do Evangelho é a palavra de Deus. Não é a que alguém cria. Um homem, mesmo que uma pessoa se diga muito de Deus, é a palavra de Deus. Se a pessoa estiver dentro da palavra, obedecendo. E a doutrina da palavra é: obedeça a palavra, dê ouvidos à palavra, tenha vida de oração, ande no temor à palavra. É isso. Se nós fizermos isso, você pode ter certeza, a vida vai ser mais fácil. Por quê? Porque vamos ter sobre nós a bênção de Deus. E também vamos ter, quando nós tivermos uma dificuldade, no momento de dificuldade, Deus até levanta pessoas para nos ajudar. Davi disse: Deus está comigo, com aqueles que me ajudam. Se a gente estiver na doutrina dele fazendo, ele vai fazer isso. Se a gente, por exemplo, se a gente pegar o livro de Neemias, ele olhou para Jerusalém, estava destruída. Ele fez o quê? Ele foi orar, ele foi buscar Deus, ele se colocou na doutrina de Deus. Pediu até perdão pelos pecados do povo. Ele era um copeiro do rei. Deus transformou ele no governador. E Deus fez o quê? Levantou, tocou no coração do rei para ajudá-lo na missão. Que era uma coisa praticamente impossível, porque estava lá na Babilônia. E o rei manda e ele começa a reconstruir. Depois algumas pessoas tentam atrapalhar ele. Mas Deus levanta. Está sempre levantando alguém, principalmente o rei. Usou muito o rei da própria Babilônia, que foi quem destruiu aquela cidade. Lógico, foi em outro tempo, em outro rei, para ajudar eles e reerguer a cidade. Fizeram até o rei, teve um rei que fez até uma lei, obrigando. Então quer dizer, Deus sempre vai se a gente estiver na doutrina dele, não na de homem, ele sempre vai nos ajudar. O problema hoje da igreja é que a igreja às vezes anda 90% na doutrina do homem e não na doutrina da palavra, não na doutrina de Deus. Às vezes ouvindo conceitos de homens, ordenanças de homens, e às vezes de homens cheios de seus próprios interesses. Aí complica. Mas se a gente estiver entendendo a palavra, Deus diz: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Se a gente estiver olhando para a palavra, aprendendo com a palavra, andando naquilo que Ele nos ensina, pode ter certeza, ela é boa. Ele vai nos levar a ver uma vida abençoada. Amém, Jesus? Essa é a palavra de hoje.